dando continuidade aqui na aula, a gente vai falar agora de autocontrole e obesidade. E nada mais justo a gente entender sobre o autocontrole a partir do Sistema 1 e Sistema 2. Esse nome, Sistema 1 e Sistema 2, foi cunhado aí pelo Daniel Kahneman. Não sei falar direito o nome dele, mas ele é o autor do livro Rápido e Devagar, tá? E aí ele traz pra gente que o Sistema 1 é um sistema mais rápido, intuitivo, automático. Esse sistema não tem um esforço cognitivo e na maior parte do tempo a gente age mediante ao Sistema 1 e justamente por ser um sistema rápido, pouco analítico, né, intuitivo, ele acaba gerando vieses cognitivos e até mesmo heurísticas ali, cognitivas, onde essas heurísticas são atalhos, a gente acaba não pensando se de fato aquela informação, aquela ação é verídica, e os vieses cognitivos vão ser relacionados a erros cognitivos ali, justamente por esse comportamento mais rápido e automático. Em contrapartida, a gente vai ter o Sistema 2, que é um sistema que gasta mais energia, justamente por ser um sistema analítico, deliberativo, e ele também vai ser mais lento. Como eu disse, em maior magnitude, a gente tem a ativação do Sistema 1 ao longo do dia. Esses sistemas, eles interagem entre si, então o Sistema 1 ele envia informações ali para o Sistema 2, que vão ser estruturas mais, como que eu posso dizer, mais novas, né? Que estão, por exemplo, o córtex pré-frontal, enquanto o Sistema 1 são ali das estruturas mais primitivas. Então, esses dois sistemas se comunicam e em determinados momentos um sistema prevalece mais que o outro, tá? E bom, aí até trouxe aqui o nome do livro para vocês, é bem legal esse livro. Então, galera, o sistema top-down, que é o que a gente chamaria de sistema devagar ou sistema mais racional, ele é um sistema que vai tentar regular, frear ou redirecionar os impulsos vindo das estruturas mais primitivas, né? Ali do sistema 1, o sistema mais irracional ou automático. Em contrapartida, o bottom-up, que vai ser esse sistema mais irracional, ele vai estar ligado mais às respostas mais afetivas, emocionais, automáticas. E essas estruturas aqui, esse tipo de sistema, ele exige pouco esforço cognitivo. O próprio Daniel Kahneman fala no livro que nós temos uma certa avareza cognitiva, ou seja, todos os processos que envolvem demanda energética a gente acaba evitando, e justamente por evitar esses processos que acabam levando essa maior demanda energética, a gente acaba recorrendo, né, às heurísticas ali, os atalhos cognitivos, e isso pode levar então a erros, tá? E nada mais justo do que a gente relacionar isso aqui com a alimentação. Quando eu acabo dizendo não para um pedaço de bolo que está ali na minha frente, eu estou utilizando de certa forma ali o meu comportamento, o meu processo mais racional. Estou tendo um esforço cognitivo para avaliar as consequências e os benefícios, não só de curto prazo, mas especialmente de longo prazo. Se eu estou em dieta, será que faz sentido eu aceitar esse pedaço de bolo agora? Ou não é melhor eu adiar essa gratificação? Se eu estou em dieta, não é melhor eu ir treinar agora do que faltar ao treino? Então, tudo isso, todas essas decisões mais analíticas, avaliando consequências e benefícios de longo prazo, isso se dá especialmente ali pelo córtex pré-frontal, né? Pelo top-down. Então, o próprio córtex pré-frontal regulando ali, freando ou até redirecionando os impulsos das estruturas ali do bottom-up, das estruturas mais primitivas, como a própria amígdala, o núcleo accumbens, tá? E bom, como eu disse para vocês, a gente tem então as heurísticas, que são esses atalhos cognitivos, e a gente tem também os vieses cognitivos. Esses vieses cognitivos são erros, galera, tá? E um erro que a gente tem comum, né, um viés comum, é o viés da recompensa imediata, ou, né, alguns autores chamam, que é o viés do desconto hiperbólico. E isso a gente encontra bastante em indivíduos com obesidade. O que acontece? Esse viés de recompensa ou esse desconto hiperbólico é que nós temos uma dificuldade de adiar uma recompensa maior
quando tem um tempo distante para obter essa recompensa. Então, quanto mais distante for a recompensa, menos valor a gente encontra nela. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Quando você está na frente de um bolo de chocolate, que é uma recompensa rápida e imediata, porque a hora que você for comer, você já vai obter a recompensa com esse alimento, claro, se ele não tiver estragado, mas vamos considerar que é tipo um bolo da Matilda, extremamente gostoso, você vai ter a recompensa de imediato. Só que a hora que você pensa, não vou aceitar esse bolo extremamente gostoso, porque eu tenho um objetivo, eu quero perder 10 quilos até final do ano, vamos supor que a gente está em janeiro. Até final do ano são 12 meses e o perder 10 quilos até o final do ano é uma incerteza, não é uma certeza de recompensa, é uma incerteza. Eu não tenho absoluta certeza que eu vou perder 10 quilos até final do ano se eu dizer não para esse bolo. Então, justamente por conta dessa questão de temporalidade, que esse desconto hiperbólico acaba favorecendo recompensas imediatas. Então, o consumo de alimentos frequentes, altamente calóricos e palatáveis acaba levando essa maior impulsividade justamente por esse viés de recompensa imediata. O indivíduo ele aprende a ceder mais facilmente às recompensas imediatas e isso acaba atrapalhando no atraso da recompensa. E também acaba atrapalhando justamente nessa percepção de valor subjetivo de recompensas de longo prazo. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, o emagrecimento ele é uma incerteza e ele também está no longo prazo. Eu não faço dieta hoje e perco 10 quilos de hoje para amanhã. Eu não recuso um pedaço de bolo e por recusar esse pedaço de bolo eu perco 1 quilo de um dia para o outro. Então veja, o nosso cérebro ele acaba tendo um pouco desse desconforto frente à incerteza e nós gostamos de recompensa, seja relacionada à comida ou outros prazeres da vida, tá? E outro ponto que o Daniel Kahneman fala bastante no livro é sobre a repetição e a normalização. Então, para um comportamento se tornar automático ou ele exigir uma menor análise nele, ele não precisa de muitas repetições. Poucas experiências relacionadas àquele contexto, àquele determinado, no caso, alimento, já é favorável para aquilo ali se tornar normal, ou seja, ceder rapidamente quando alguém te oferece algum alimento, ou toda vez que você vê um alimento gostoso, você cede a ele, você nunca freou o seu impulso, você sempre teve, né, o paciente com obesidade sempre teve ali essa maior inclinação para aceitar, não é da dia para a noite que ele vai começar a negar, porque as circuitarias neurais dele encontram aquilo como confortável, tá? Como eu disse para vocês, esse sistema 2, ele é desconfortável porque ele gasta energia e a gente tende a se manter numa situação confortável justamente por esse menor esforço cognitivo, justamente por isso que é tão difícil mudar um comportamento, seja ele alimentar ou não, porque a mudança de comportamento envolve deixar de lado os comportamentos rápidos, automáticos e intuitivos e a partir de agora reestruturar um novo padrão de comportamento que é mais lento, analítico e deliberativo. Então eu não vou mais funcionar da forma que eu funcionava a partir de agora, eu preciso de uma reestruturação e isso gasta energia, tá? Então, galera, mesmo que o padrão atual ele seja prejudicial, por ele se tornar automático, ele vai ser executado com maior facilidade. Por isso que a obesidade, a gente não tem como falar que ela é uma questão de escolha, justamente porque tem toda uma tem todo um padrão de comportamento alterado que acaba levando, né, o indivíduo a consumir mais. Então não é tão simples assim falar que é só o indivíduo parar de comer, ele tem uma programação, ele tem aquele automatismo, ele tem a normalização de comportamento dele, mesmo que essa normalização de comportamento seja prejudicial para a saúde dele, certo? Bom, então, o que é o controle inibitório, tá? Que a gente vai falar agora desse sistema 2, que é o sistema mais analítico, deliberativo e lento. Se não me falha a memória, galera, vou verificar ao certo essa informação, mas se eu não me engano, o córtex pré-frontal ele utiliza 40% da energia
ali do sistema nervoso central. Então é apenas uma parcela de todo o sistema nervoso central que ocupa aí 40%, quase metade da energia. Então, justamente por isso que o controle inibitório, o autocontrole, esse pensamento mais deliberativo, ele é limitado. Então a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o próprio estresse, noites mal dormidas, que são situações que acabam reduzindo a atividade do córtex pré-frontal, acaba reduzindo a atividade desse controle inibitório, pode prejudicar a tomada de decisão. As próprias emoções prejudicam a tomada de decisão também, tá? Então, bom, o controle inibitório é a capacidade de frear ou suprimir respostas automáticas impulsivas, ou inadequadas para agir de forma mais adequada a um objetivo ou a um contexto. Então, de certa forma, o controle inibitório vai ser principalmente ali o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior, que vão ser estruturas que vão avaliar tanto contextos e consequências de curto e de longo prazo também. Então, essa capacidade de planejar, tá? Também faz parte disso daqui, o próprio controle executivo, cálculos matemáticos, tá? E os receptores dopaminérgicos do tipo 2, eles são cruciais aqui também para o controle inibitório, porque quanto menor a disponibilidade, mais difícil fica frear os impulsos. Lembra que eu falei para vocês na aula de fatores de vulnerabilidade que indivíduos que apresentam uma redução dos receptores 2 de dopamina, eles são mais impulsivos, porque como se ali o sistema de recompensa, essas estruturas mais primitivas, elas gritassem enquanto o córtex pré-frontal mal conseguisse sussurrar. Então acabava tendo esse ruído de comunicação que impedia o córtex pré-frontal de se comunicar, por exemplo, ali com o núcleo accumbens, freando o comportamento, beleza? E bom, como que é avaliado, né? A gente vê sobre a teoria do déficit do controle inibitório. A gente falou na aula anterior sobre a teoria do déficit de recompensa, que é uma teoria que ela não tem base científica. Em contrapartida, essa teoria do déficit de controle inibitório, a gente acaba tendo mais evidências. Então, galera, indivíduos com déficit no controle inibitório são mais vulneráveis às pistas alimentares de alimentos de alto teor calórico e palatáveis. E esses indivíduos que têm esse déficit no controle inibitório, eles acabam sendo mais suscetíveis a comer em excesso, tá? E o indivíduo, ele pode, por exemplo, ter uma hiperatividade do sistema de recompensa e junto a isso ele ter uma hipoatividade ali do controle das estruturas voltadas para o controle inibitório, tornando-o mais impulsivo frente aos alimentos, tá? E normalmente os pesquisadores eles vão identificar esse déficit de controle inibitório tanto por imagens, tá? De ressonância magnética funcional, por exemplo, mas também pelos testes de sacadas. O que são esses testes de sacadas? O indivíduo ele vai ter que mudar, né? É muito mais sobre a questão ocular deles. Os pesquisadores avaliam, por exemplo, o movimento ocular. Então, é a capacidade do indivíduo de inibir, de olhar para um determinado alimento, né? Por exemplo, vai aparecer imagem de alimento. Então, é o indivíduo conseguir mudar a direção do olho e não direcionar uma atenção para o alimento em específico. A própria atividade atencional também vai ser metrificada por isso, pelo quanto de tempo o indivíduo ele passa olhando para um estímulo que envolva a alimentação. Por exemplo, vamos dizer que tem uma imagem, nessa imagem tem um bolo de chocolate, tem um copo na mesa e tem um cachorro. Então, os pesquisadores avaliam a atividade atencional pelo tanto de tempo que o indivíduo fica olhando para um desses estímulos. Então, indivíduos com déficit de controle inibitório, eles acabam tendo uma dificuldade de inibir a atenção, o olhar direcionado para os estímulos alimentares. O movimento ocular também, o desconto por atraso. Acredito que vocês já tenham escutado o teste do marshmallow, né? Ganho das crianças, né? Então, você prefere um marshmallow agora ou 2 marshmallow daqui 15 minutos? Então, é justamente esse atraso de recompensa que também faz ali, né? Parte da atividade do controle inibitório. Outro ponto também é a própria identificação de palavras ou de pistas associadas a alimentos. Isso também traz para a gente informações sobre o controle inibitório e também sobre a hiperatividade do sistema de recompensa. E bom, galera, um menor peso ele foi associado a uma conectividade mais funcional entre as redes de recompensa e o controle executivo. Aqui eu não estou falando que um indivíduo magro ele apresenta uma alta atividade do córtex pré-frontal, mas é uma atividade, uma conectividade
mais funcional. Então, o córtex pré-frontal, essas estruturas do controle inibitório, elas conseguem se comunicar de maneira mais assertiva com o núcleo accumbens, com as áreas ali do sistema de recompensa. Então, o objetivo não é eu diminuir a atividade, né? O objetivo, enfim, a ideia não é diminuir só a atividade do sistema de recompensa em si, mas é essa conectividade funcional entre as estruturas conversando corretamente entre si. Então, isso leva, de certa forma, a um melhor controle comportamental quando esses indivíduos estão expostos a alimentos mais calóricos. Então, são aqueles indivíduos que conseguem frear melhor o comportamento. Dizer não ou comer um pedaço e parar, certo? E indivíduos que apresentam uma menor atividade das regiões de controle inibitório durante uma tarefa de desconto por atraso mostram uma pior resposta ao emagrecimento e à manutenção do peso perdido, justamente porque o processo de emagrecimento envolve muito atraso por recompensa, planejamento, comportamentos inibitórios de dizer não, por exemplo, e também o próprio processo de manutenção de peso vai envolver esses comportamentos. Indivíduos com a menor funcionalidade do córtex pré-frontal dorso-lateral aumenta a probabilidade de o indivíduo selecionar itens alimentares com base no sabor ao invés do aspecto nutricional. Então aqui a gente vê muito mais essa hiperatividade do sistema de recompensa frente à atividade do córtex pré-frontal dorso-lateral. Porque quando eu estou num processo de emagrecimento, as minhas escolhas alimentares elas não devem ser baseadas somente no sabor do alimento, na palatabilidade do alimento, mas eu devo levar em consideração tanto o meu objetivo de longo prazo, que é o processo de emagrecimento, como também o aspecto nutricional do alimento que eu escolho naquele momento. Quando você vai num self-service, por exemplo, num restaurante, e você precisa escolher entre comer uma batata frita ou pegar ali um arroz e um feijão, isso envolve atividades ali do córtex pré-frontal, tá? Porque você não está levando a sua escolha apenas pela recompensa imediata, mas você está considerando tanto as consequências quanto o seu objetivo de longo prazo. Volumes aumentados da substância cinzenta, ou seja, o corpo celular dos neurônios ali do córtex pré-frontal dorso-lateral, mostram maior sucesso na autorregulação alimentar. E o IMC, ele foi inversamente associado à ativação do córtex pré-frontal dorso-lateral. E a obesidade, ela está associada à atrofia, né, do corpo celular ali, né, da substância cinzenta do córtex pré-frontal dorso-lateral. E a gente tem uma comunicação bidirecional aqui. Então, a gente não sabe exatamente, claro que tem fatores genéticos que acabam reduzindo, de certa forma, a atividade do controle inibitório do próprio córtex pré-frontal, mas a gente vê que a própria obesidade, ela leva essas alterações. Ali, principalmente pela questão das citocinas inflamatórias, que acaba prejudicando a conectividade funcional dessa estrutura com o sistema de recompensa. Então, é uma comunicação bidirecional também. Então, a própria obesidade leva a um pior controle inibitório, como o próprio prejuízo no controle inibitório acaba predispondo o indivíduo a um ganho de peso, tá? Então, aqui a gente vê, galera, o seguinte: o ganho de peso e a obesidade vai levar a uma disfunção do córtex pré-frontal, dorso-lateral e comportamentos de função executiva. Então, vai ser aquele indivíduo que vai ter um prejuízo no atraso de recompensa, vai ser um indivíduo que vai ter aquele desconto hiperbólico, então vai haver um prazer subjetivo menor em recompensas de longo prazo, vai avaliar melhor recompensas de curto prazo, tá? Essa atividade induzida pelos estímulos alimentares vai reduzir, por exemplo, então, a atividade do córtex pré-frontal dorso-lateral, ao passo que também aumenta ali as atividades do sistema de recompensa, córtex órbito-frontal, próprio estriado, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter tanto questões genéticas, quanto questões de personalidades, o próprio padrão de conectividade entre as estruturas que vai alterar isso daqui, essa menor resposta ao córtex pré-frontal e o aumento das atividades das estruturas ali do sistema de recompensa. Isso, por sua vez, galera, vai levar então a uma redução das funções executivas e um aumento ali dos comportamentos voltados para recompensas imediatas. Isso acaba levando um pior controle alimentar e isso, por sua vez, leva ao consumo exagerado de alimentos ricos em calorias e hiperpalatáveis, e o próprio consumo desses alimentos acaba reforçando esse ciclo de piora na conectividade entre o córtex pré-frontal dorso-lateral com as estruturas ali do sistema de recompensa.
Nesse estudo aqui, pessoal, de milkshake, então eles pegaram 20 indivíduos com obesidade e 20 indivíduos magros e eles tiveram ali dois experimentos, né? Um shake padrão de 400 ml e um shake proporcional ao peso corporal, ou seja, indivíduos com obesidade consumiam ali uma maior quantidade desse shake. E foi visto que os indivíduos com obesidade eles tiveram uma menor ativação do córtex pré-frontal dorsolateral no período pós-prandial, ou seja, após o consumo, independente se foi o shake de 400 ml ou o shake de maior volume. Então a gente vê que isso daqui acaba prejudicando, por exemplo, a inibição do comportamento de continuar consumindo, tá? Então, um ponto que a gente vê é que o emagrecimento, porque a gente viu aqui, tanto na questão de sistema de recompensa, como o próprio controle inibitório, que a obesidade ela tem uma comunicação bidirecional. A obesidade ela pode levar a alteração no sistema de recompensa, aumentando sua atividade, mas a hiperatividade do sistema de recompensa, por questões genéticas ali também pode predispor ao ganho de peso. O mesmo vale para a questão do controle inibitório. Indivíduos que têm um ganho de peso e IMC elevado, eles podem piorar o controle inibitório, assim como esses indivíduos que têm uma suscetibilidade a um pior controle inibitório, eles podem ser mais vulneráveis ao ganho de peso. O oposto também é verdade. O emagrecimento ele vai contribuir para a melhora das funções executivas. Isso porque quando o indivíduo perde peso, ele também reduz a inflamação de baixo grau dele, e essas citocinas inflamatórias tendem a prejudicar ali, por exemplo, o funcionamento do sistema nervoso central. Então, essa redução dessas citocinas inflamatórias acaba melhorando, então, essa conectividade entre o controle inibitório e o sistema de recompensa. Só que em contrapartida, galera, justamente por o indivíduo estar se expondo a esse processo de emagrecimento que acaba sendo mais deliberativo, mais analítico, ele precisa avaliar melhor os seus comportamentos, então o refinamento do controle executivo, ou seja, o indivíduo está reformulando o seu padrão de comportamento, vai favorecer o emagrecimento e a manutenção do peso perdido. Então, tanto essa modificação das estruturas pela redução das citocinas inflamatórias, quanto a própria mudança de comportamento do indivíduo, acaba favorecendo, então, o melhor autocontrole, né? Favorecendo, refinando esse controle executivo. Então, não é somente questões de esperar as estruturas melhorarem para então o indivíduo agir, mas é agindo que o indivíduo vai mudando também essa conectividade e a atividade das estruturas. Então, trata-se de uma via de mão dupla, em que o processo se retroalimenta e um fortalece o outro, tá? Como aprimorar então o autocontrole, né? Porque dentro do processo de emagrecimento, a gente vai ter que trabalhar o autocontrole. E eu vejo aqui que muitos pacientes, eles acabam tendo uma visão errada sobre o que é autocontrole. Para muitos indivíduos, o autocontrole é uma força mística em que alguns indivíduos nascem e outros indivíduos não. Só que o autocontrole nada mais é do que um conjunto de habilidades que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo de sua vida para lidar com as adversidades, seja relacionada à alimentação e seja relacionada a outras coisas que não envolvam a alimentação. Então, existem estratégias que a gente vai trabalhando o autocontrole. Por exemplo, planejamento prévio, modificações das variáveis ambientais. Até a professora Regiane falou em um curso aqui da Human Behavioral que a pessoa que mais utiliza o autocontrole, de certa forma, é a que menos precisa, porque ela acaba gerando mudanças ambientais que favorecem essa menor utilização do autocontrole. Por exemplo, em um indivíduo com obesidade, que ele acaba já sendo mais sensível às pistas alimentares, não faz muito sentido esse indivíduo, ao menos inicialmente, ter disponível na casa dele tantos alimentos hiperpalatáveis. Ele pode fazer uma modificação no ambiente que favoreça o autocontrole dele, como, por exemplo, não tendo esses alimentos tão disponíveis. Ah, Carol, mas o meu paciente, ele não mora sozinho, tem outras pessoas na casa. Então, ao invés de, por exemplo, deixar o chocolate bem em cima do balcão, por que não pôr dentro do armário que não fica tão à vista? Então, ir fazendo essas modificações ambientais
pode ajudar o indivíduo a exercer o seu autocontrole, a criar habilidades para o autocontrole. Outro ponto são metas específicas e mensuráveis. Isso vai direcionar também ali uma maior atenção para a execução dessas metas, tá? Reavaliação cognitiva frente à alimentação. Então, antes mesmo de pensar somente em mudança de cardápio, em fazer uma dieta, tem que compreender o que normalmente as pessoas falam de ressignificar a comida. O indivíduo precisa reavaliar seus pensamentos ali frente à alimentação. Então, beleza, eu sempre cedi ao pedaço de bolo que me deram, só que beleza, eu ainda gosto do bolo, só que agora, hoje, nesse momento, não faz sentido eu comer esse bolo, porque isso não está alinhado com o meu objetivo de longo prazo. Então, é o próprio indivíduo ir se questionando quanto às suas crenças frente à alimentação e ressignificando no sentido mais puro a sua relação com a comida, tá? E, gente, muitas vezes a gente escuta sobre ressignificar a comida, mudar sua percepção com a comida, como se fosse um processo passivo, de simplesmente o indivíduo vai deixando a vida levar e vai ocorrendo as mudanças. Não. Quando a gente fala de aprimoramento, de autocontrole, de mudança de comportamento, envolve um esforço cognitivo, um pensamento deliberativo, analítico. Então, analisar a situação. Será que realmente faz sentido eu comer esse bolo agora? Qual é o meu objetivo de longo prazo? O que é mais importante para mim no momento? Será que eu comer esse pedaço de bolo aqui agora vai ser de fato tão gratificante quanto eu chegar naquele objetivo? Por isso que o objetivo do paciente, o próprio engajamento no processo de emagrecimento, precisa ser significativo para o paciente, senão ele não vai ver sentido no processo, tá? Outro ponto também é a própria tolerância ao desconforto. O indivíduo que está no processo de emagrecimento, ou que ele vai entrar numa manutenção do peso perdido, né, no processo de manutenção, em algum momento, ou ele passou ou ele vai passar por um desconforto. E nem todo desconforto, ele precisa ser amenizado. Ele precisa ser cedido. Por exemplo, o próprio desconforto da fome. Sentir fome é uma sensação fisiológica normal. E em algum momento, o indivíduo ele vai ter que experienciar essa fome sem ceder a ela imediatamente. Claro que aqui não estou falando que o paciente precisa passar fome, enfim, mas ele precisa entrar em contato com esse desconforto porque faz parte do processo. Outro desconforto é o desconforto de não ceder a todas as vontades. Os pacientes eles acham que é errado sentir vontade de comer um doce. Não é errado. A gente vai ter vontades durante o processo de emagrecimento. Então, uma pessoa que tem sucesso no emagrecimento não é uma pessoa que não sente vontade, mas é uma pessoa que consegue, de certa forma, controlar as suas vontades. E controlar não somente no sentido de, beleza, vou ficar sentada aqui, vou ficar sentindo essa vontade e não vou ceder a ela, mas é ter comportamentos alternativos para lidar com essa vontade. Então, beleza, eu estou com muita vontade de comer um doce, eu tive um dia muito estressante, mas ao invés de comer o doce para diminuir esse estresse do dia e ceder essa minha vontade, essa minha busca por uma recompensa agora, o que eu vou fazer? Vou tomar um banho quente, vou sair para caminhar, vou conversar com um amigo. Então, o próprio indivíduo, dentro desse processo de aprimoramento do autocontrole, não é um aprimoramento no sentido de força de vontade dele fazer as coisas tudo sozinho, precisa ser só com a força ali, né, do pensamento, como as pessoas pensam e tudo mais. Não, é uma questão dele ampliar o repertório comportamental dele, de ver outras alternativas para lidar com essas situações que até então ele só enxergava uma saída na comida. Então, beleza, estou estressado, não vou ceder à comida, vou sair para caminhar. Isso também é exercer o autocontrole. A própria questão, e aí outros comportamentos para além da alimentação podem ser executados. Então, se o indivíduo é aquela pessoa que tudo que dá na telha dele ele vai e faz, então, tô aqui e vou ler agora. E aí tô lendo e vou pegar meu celular. Ele atrasar essa gratificação de pegar o celular também é uma forma de exercer o autocontrole, tá? Que é inclusive que a gente chama de procrastinação positiva, no caso da alimentação. Vamos trazer o seguinte exemplo. O indivíduo quer comer um chocolate, o que ele pode fazer? Beleza, eu quero comer um chocolate, mas eu vou esperar 10 minutos. Ao invés de eu ir comer o chocolate agora, eu vou daqui 10 minutos. Passou 10 minutos? Vou esperar mais 5 minutos. E ele vai atrasando
essa recompensa dele o máximo que ele conseguir. Então, eventualmente, é importante que o paciente faça isso, não só no sentido de evitar a recompensa, né? Por exemplo, comer o chocolate, mas também não ceder repentinamente toda vez que a vontade vier. Então, beleza, vou fazer outra coisa agora, esperar uns 10 minutos e aí eu vou e pego esse chocolate. Isso também é um atraso de recompensa, porque às vezes a gente tem na cabeça que o atraso de recompensa é só deixar as coisas para daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não. Essa questão de minutos também pode ser importante. É uma forma de ir aprimorando esse autocontrole do indivíduo. Por fim, galera, o autocontrole vai exigir, então, um automonitoramento dos comportamentos. Então, quando a gente fala para o indivíduo, às vezes, fazer um diário alimentar, para ele escrever ali quantas vezes nessa semana ele foi treinar, quantas vezes ele saiu do planejamento alimentar essa semana. Tem pessoas que estão tão no automatismo alimentar que elas não fazem ideia quantas vezes na semana elas cederam a determinados alimentos. Quando ela faz um diário alimentar onde ela precisa direcionar mais atenção para a alimentação, ela vê o tanto que ela sai da dieta. Então, quando a gente fala de autocontrole também, o automonitoramento dos comportamentos é importante. Além disso, a autoavaliação. Será que esses comportamentos que eu estou fazendo agora, eles me aproximam ou me afastam do meu objetivo, tá? E a partir do automonitoramento e da autoavaliação, o indivíduo vai fazendo uma reformulação e regulação do comportamento dele também em prol desse objetivo de longo prazo. E o auto-reforço também, galera, é muito importante que a gente encoraje os nossos pacientes, especialmente pacientes que estão numa condição de obesidade, estão engajados no processo de emagrecimento, que eles reforcem as suas pequenas conquistas. Quando a gente fala de obesidade, não é só o emagrecimento que é uma conquista, tá? Se o indivíduo ele tinha o hábito de consumir aí 7 vezes por semana, no período da noite, pizza, hambúrguer e tudo mais, e nessa primeira semana de dieta ele conseguiu já reduzir isso para 3, 4 vezes, isso precisa ser reforçado. E não reforçado no sentido de, que a gente até vê às vezes uns memes na internet, perdi 1 quilo, vou comemorar comendo tal coisa. Não, é aqui que a gente começa a incentivar o paciente também a ver outras formas de reforço que não seja somente a comida. Porque se a pessoa aprendeu desde a infância dela que tudo que ela faz, ela merece uma recompensa voltada para a comida, agora na idade adulta ela precisa aprender que isso não é legal, que ela precisa ver outra forma de se recompensar que não envolva a comida. Vou dar o exemplo de o que eu fiz com uma paciente minha. Essa paciente minha, ela perdeu 25 quilos. Quando a gente entrou na fase de manutenção, ela começou a apresentar uma certa dificuldade quanto a essa questão de recompensa, porque ela só via recompensa na comida. E eu perguntei para ela, o que você gosta de fazer? Ela falou, eu gosto de me arrumar, gosto de ir no salão e tudo mais. Eu falei, então, quando você fizer algo bom, né, no sentido de você falar, caraca, que bom isso daqui, ao invés de você pensar em recorrer a um doce, por que você não compra, por exemplo, uma nova blusinha para você, ou você não paga ali uma hidratação, ou você não paga uma unha? E ela começou a fazer isso. Então a gente vai... E outra coisa, galera, quando a gente fala de recompensa e de auto-reforço, não é simplesmente bens materiais. É você, de fato, se elogiar também, reconhecer o seu esforço para além, por exemplo, de uma perda de peso. Porque muitos pacientes com obesidade, eles têm uma visão centrada apenas na redução do peso e eles esquecem que é justamente a mudança de comportamento que leva à redução do peso. Então, antes de só vanglorizar a perda de peso, eles precisam, acima de tudo, reconhecer o seu esforço frente a essa perda de peso. Então, olha, eu disse um não aqui quando eu queria dizer sim. Eu exerci aqui o meu autocontrole. Parabéns, eu consigo, eu fui capaz, eu consegui. É importante que o paciente também exerça esse reforço para ele mesmo, tá? A própria Judith Beck, ela fala no livro Pense Magro, para o paciente, né, no caso o leitor, criar o que chamamos de caixinha de memória ou caixinha de reforço. Então, dentro dessa caixinha, o paciente ele vai escrever bilhetes de momentos em que ele disse não, por exemplo, a um alimento. Então, ofereceram um bolo para ele disse não, ele realmente não cedeu ao bolo. Escreva, como foi para você, né, não dizer não? Como que você se sentiu depois? Como que você se sentiu durante? Escreva isso, coloque na caixinha. Toda vez que vier aquela questão de
desânimo e tudo mais, ele lê as vezes que ele conseguiu dizer não, porque isso também reforça a autoeficácia do paciente, dele saber que ele é capaz e que ele percorreu um caminho longo. Então, tudo isso são formas que vão ajudando nesse autocontrole. Além disso, como eu disse para vocês no começo desse vídeo, o próprio sono e o estresse atrapalham a questão do autocontrole, porque uma baixa qualidade de tempo de sono acaba diminuindo a atividade do córtex pré-frontal, assim como o estresse também. Então, esse indivíduo que está ali numa obesidade, entrando num processo de emagrecimento ou manutenção do peso perdido, ele precisa ter um manejo do estresse para além da comida. Bom, a gente sabe que a obesidade por si só ela é uma condição estressora, tanto pelo estigma do peso quanto pela menor qualidade de vida do indivíduo. Por exemplo, indivíduos com obesidade, a depender do grau de obesidade, são indivíduos que têm dificuldade às vezes de amarrar um tênis, dificuldade de locomoção, sem ficar tão ofegante. Isso acaba gerando uma carga de estresse no indivíduo. Então, ver outras alternativas para lidar com esse estresse que não envolva a comida, porque o estresse em si, esse estresse crônico e um sono inadequado, pode prejudicar o controle inibitório. Outro ponto também, galera, é que a obesidade ela é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, se o indivíduo ele tem essa apneia obstrutiva do sono, isso pode diminuir também a atividade do córtex pré-frontal dele, prejudicando, então, esse controle inibitório. Então, veja quanto as coisas estão ligadas e não é tão simples quanto simplesmente. Não é tão simples para dizer para um indivíduo que para ele emagrecer basta ele ter disciplina e exercer o autocontrole, porque existem inúmeras variáveis que estão influenciando nas estruturas que envolvem justamente o controle inibitório e esse autocontrole, certo? Bom, galera, é isso e nos vemos na próxima aula.